gente divulgar depois. Lembrar que a Rede de Empoderamento é uma iniciativa da DPEI, a Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa, em parceria com a ADRA, e nós utilizamos recursos do Fundo Municipal do Idoso. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no chat, pode levantar a mãozinha que está aí do lado da câmera de vocês, ou então pode levantar a mão aí mesmo que a gente está acompanhando, tá bom? E aí a gente passa a palavra para vocês. Boa oficina a todos. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui. Bom, semana passada, né, a gente combinou aí, a pedido aí de algumas pessoas, né, trazer um pouquinho aí da Escandinávia, da Itália, de Portugal, e eu quero começar, né, antes de iniciar aqui a história especificamente, falar rapidamente, né, porque assim, muitas pessoas, às vezes, né, a Escandinávia, né, essa palavra ela surge lá no antigo Império Romano, né, porque os habitantes de Roma eles acreditavam que todas as terras que estavam ali ao norte da Germânia eles formavam uma ilha chamada Scania, então por isso Escandinávia, né? E do ponto de vista geográfico, Noruega e Suécia são esses países escandinavos, mas por uma questão de valor cultural, a Dinamarca também passou a fazer parte desse grupo, né? E é a terra de onde vieram os vikings, que, inclusive, né, tem várias obras literárias, cinematográficas, contando as histórias dos vikings, né? E ali na Escandinávia a gente tem um estilo de vida muito simples, né? O povo escandinavo, né? Eles têm uma qualidade de vida muito boa, né? E o que faz com que isso aconteça, né? É exatamente o estilo de vida dessas pessoas, né? Lá na Escandinávia eles adotam, e eu tenho um amigo que mora na Suécia, ele fala disso. Lá tudo com muito, eles vivem com muita simplicidade, né? E tem um conceito que é lá da Suécia, eu não sei se a palavra se fala isso assim ou não, acho que é lago, não sei como é que fala, em que eles dizem que toda compra que você faz, né, você tem que comprar só o suficiente para o dia a dia. Então, é difícil você encontrar nesses países aí pessoas que vão ter, por exemplo, que vão ter vários pares de sapato no armário, né? Porque, na verdade, você usa 2 ou 3, né? Eu, por exemplo, eu me adaptaria bem à cultura deles, porque, por exemplo, eu tenho um par de sapato, eu tenho um par de sandália, e eu Vou tenho sair e um par voltar de de chinelo. novo, que eu não estou escutando, não. Bom dia. Tá bom. Bom dia. Então, assim, eu me adaptaria muito fácil a esse mundo, né? Exatamente por eu ter essa coisa de... eu gosto muito dessa coisa de viver com a simplicidade, ter só o que eu preciso. E essa cultura é uma cultura muito rica, a gente vê aí na literatura, nos filmes. Tem um escritor famoso que é de lá, né? O Christian Andersen, né? Que é escandinavo, né? E que é quem trouxe para a gente vários contos de fadas aí. Mas, para começar, antes de começar a contar a história, eu gosto sempre de introduzir um pouquinho de música da região, né? Então, vamos lá. Deixa eu pôr uma música aqui para a gente, aqui, para começar, só para... Deixa eu pôr aqui.
Vamos começar aqui com a primeira história. Deixa eu só achar isso. Deixa eu só lembrar da história aqui. Peraí. E essa história é a história. Vou começar aqui. Então, essa música aí é só para a gente introduzir, né? Para entrar mesmo para entrar aí na que a gente chama de clima, né? É o clima que a gente vai entrando aí para escutar a história. Eu vou começar uma história que conta. Essa história ela vem é uma história contada na Dinamarca. E essa história conta que era uma vez um homem que tinha 3 filhos. Quando ele estava prestes a morrer, chamou-os e disse que a única coisa que tinha para lhes deixar era o pomar, pelo que deviam repartir de modo que cada um ficasse com uma parte. Mas ele acrescentou que uma das árvores produzia frutos da saúde. No entanto, não Não. explicou muito bem, né, qual árvore ou onde ela estava. Poucos dias depois, poucos dias mais tarde, os filhos preparavam-se para dividir a herança. Mas o mais novo era ainda tão pequeno que não o incluíram e repartiram o pomar em 2 partes iguais. O irmão, o irmão deserdado, ficou apenas com a árvore solitária situada no centro do terreno. Decidiram, então, que não iam lhe atribuir terras, por pensarem que se fosse, assim, a da saúde, aquela árvore, alguns frutos cairiam nas áreas que lhes pertenciam. Um dia, eles se inteiraram que a princesa do país estava gravemente doente e o rei havia prometido que aquele que a curasse, né, ia concedê-la como esposa, além de oferecer, claro, metade do reino. Bom, diante disso, os irmãos decidiram tentar a sorte. O mais velho foi o primeiro a dirigir-se ao pomar com uma cesta no braço para colher uma peça de fruta de cada uma das suas árvores. Bom, depois disso, ele se encaminhou para o palácio. No entanto, o percurso o obrigou a atravessar um bosque. E assim que entrou nesse bosque, surgiu uma mulher idosa. Bom dia! Que levas da cesta? Rãs e sapos. Mas que tens com isso? Então, serão rãs e sapos. Decidiu ela e afastou-se. Ele voltou a caminhar até que alcançou o palácio, onde um guarda lhe perguntou: que pretendes, rapaz? Ora, trago na cesta frutos da saúde e quero entrar para curar a princesa. Bom, aí disseram-lhe que admiravam a boa intenção, mas primeiro ele tinha que olhar o que tinha dentro da cesta. Quando levantaram a tampa, encontraram numerosas rãs e sapos que tentavam pular e sair de dentro da cesta. Bom, foi então que aplicaram no rapaz uma rasteira e o expulsaram. O segundo irmão, por sua vez, foi ao pomar, encheu uma cesta com todo tipo de frutos. Ao entrar no bosque, encontrou com a mesma velha. E o cumprimentou e perguntou o que continha na cesta. Serpentes e víboras. Rapaz, foi logo dizendo, né? Não se tem alguma brusquidão. Então, serpentes e víboras estarão aí. Tudo bem, que vai então. Uma vez diante da entrada do palácio, ele
queria passar com os frutos da saúde, mas quando os guardas levantaram a tampa da cesta e encontraram serpentes e víboras, o que lhe valeu também uma boa rasteira e teve que ir embora correndo dali. Chegou então a vez do mais novo dos 3 rapazes. Quis tentar igualmente a sorte. Foi então que colheu frutos de sua árvore e pôs-se a caminho. No bosque, surgiu ali de novo aquela senhora, aquela velha. Bom dia! Que levas na cesta? Também desejo muito bom dia. A cesta contém frutos da saúde. Então serão frutos da saúde. Foi o que a velha disse, e ele seguiu o seu caminho. Bom, o irmão mais novo atravessou o bosque, e um pouco adiante foi quando ele chegou numa praia onde viu a arrebentação, um grande esturjão. E ali estava ele ofegante na areia. E ele viu um peixinho. Ele disse: vou ajudar-te, peixinho feliz. Apressou-se a lançá-lo à água e, no momento imediato, o esturjão assomou à superfície e gritou: muito obrigado! Se alguma vez estiveres em apuros e puder valer-te, não hesites em me chamar. O rapaz seguiu seu caminho. Pouco depois avistou um corvo e um enxame de abelhas que travavam uma luta terrível, com estragos consideráveis em ambas as partes. Ele tentou fazer ali compreender a insensatez daquela luta, pois podiam voar para onde desejassem. Reconheceram então que ele tinha razão. Enquanto se afastavam, tanto o corvo quanto as abelhas lhe gritaram: obrigado pelo bom conselho! Se algum dia você estiver em apuros e pudermos ajudar-te, não hesites em nos chamar. O jovem prosseguiu em frente, até chegar à entrada do palácio. O que pretendes aqui, rapaz? Ora, bom dia. Trago nessa cesta frutos da saúde, para que a princesa os coma e se cure. Os soldados louvaram a boa intenção, mas, como fizeram com os 2 outros irmãos, também olharam o conteúdo, porque, afinal de contas, já haviam deparado com coisas estranhas. Bom, a cesta realmente estava cheia de maçãs de aspecto admirável. Ele ofereceu duas a um guarda, que comeu uma e sentiu-se imediatamente mais leve e alegre, e o acompanhou à presença do rei e da princesa. O jovem ofereceu algumas maçãs a esta última, a qual, quando consumiu a primeira, conseguiu levantar a cabeça da almofada. Após a segunda, pôde sentar-se, e no final da terceira, ergueu-se de um salto e pôs-se a dançar no quarto. O rei alegrou-se profundamente e prometeu ao rapaz que seria o marido de sua filha. No entanto, ela não estava de acordo, por considerar demasiado insignificante. Explicou ao pai que o homem com o qual se casaria tinha que ser alguém no mundo. De qualquer modo, se devia desposar aquele jovem, este tinha previamente de recuperar o anel que o rei perdera no mar 24 anos antes. Bom, o jovem ficou preocupado, mas lembrou-se do esturjão, correu à praia, chamou e lhe contou toda a situação em que se encontrava. O peixe, que havia prometido que se ele precisasse de um favor, era só chamar. Bom, o peixe mergulhou no fundo do mar e reapareceu pouco depois com um anel. O rapaz regressou ao palácio profundamente aliviado. O rei recebeu ali um particular assombro. Procurou a princesa e anunciou-lhe: sabes perfeitamente que deve casar-se com quem te curou. Bom, deixa-te de exigências e desposa-se mais sem delongas. No entanto, ela respondeu que não podia fazer isso,
queria ter um marido que estivesse em condições de construir um palácio tão grande e magnificante como o do pai. Além de que devia ser de cera e brilhar ao sol como se fosse de ouro puro. O rei, então, tratou de transmitir essas exigências ao rapaz, que, a princípio, ficou ali meio carrancudo, mas acabou por se recordar das abelhas. Afastou-se rapidamente, chamou as abelhas, contou o que estava acontecendo, o dilema em que se encontrava. Elas, porém, disseram que fariam tudo ao seu alcance para satisfazer o jovem e a princesa. Quando no dia seguinte todos se levantaram, erguera-se um palácio de cera, de dimensões e magnificências idênticas às do que o rei habitava, resplandecente ao sol, como se fosse de ouro puro. Bom, o rei voltou a consultar a filha e dessa vez a advertiu. Agora, não posso conceder mais adiamentos. Tens de casar com ele, já que as suas capacidades excedem de longe as de qualquer homem médio. A princesa mostrou-se ali surpreendida com o que via, mas não se deu por satisfeita. Quis que o pai dissesse ao rapaz que obtivesse os 3 tições mais velhos do inferno e prometeu que, se conseguisse, não faria mais exigências e casaria com ele de bom grado. O rei ficou indignado com a nova pretensão, mas cedeu e contou ao rapaz o que ele tinha que fazer. Bom, a princípio, ele ficou muito apreensivo, mas não tardou-se a lembrar-se do corvo, o apóstolo de Satanás, ao qual valera uma aflição. Chamou o corvo, contou o que estava acontecendo, e a ave prometeu fazer tudo ao seu alcance para o ajudar. E não tardou a reaparecer com os 3 tições. O rapaz aceitou-os, dirigiu-se prontamente ao palácio e largou-os no regaço da princesa. Arderam imediatamente, e ela esteve na iminência de ficar sufocada com o fumo. Muito assustada, pôs-se de pé e, de um salto, correu para os braços do pretendente. Já não havia nada, absolutamente nada, que impedisse o casamento. Celebraram-se, pois, as bodas e os noivos receberam metade do reino como dote. Bom, essa é uma história, gente, que vem da Dinamarca, né? E para sequenciar, eu vou trazer na verdade, é uma lenda italiana. Mas antes da lenda italiana, eu acho que a gente tem que... Tem uma música que eu gosto muito, que eu acho que, assim, não sei se vocês conhecem, tem várias músicas italianas que todo mundo conhece, mas tem uma que eu namorei uma moça que a família dela é de Varginha e descendente de italiano. E eu me lembro quando eu chegava lá, a mãe dela, o pai, né? Eles sempre que estavam fazendo alguma comida, eles ficavam cantando uma música. E eu até hoje me lembro dessa música e gosto muito dela, que é essa música que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Então, vamos lá. Peraí, que eu tenho que colocar aqui, peraí. Deixa eu achar aqui. Eu acho que muitas de vocês vão conhecer. Então, vamos lá. Eu acho essa música uma delícia. Então, vamos lá. A Bela Polenta. A Bela Polenta. Quando si pianta la bella polenta, se cosa fatta così. Bella polenta,
Tchapum, tchá, tchapum, Quando se cresce la bella polenta se cresce così, se pianta così, se cresce così. oh, oh, oh. Tchá, tchapum, tchá, tchapum. Quando sei fiori la bella polenta sei fiore così, se cresce così, se pianta così, sei fiore così. Polenta, Quando si cose la bella polenta si cose così, sei fiore così, se cresce così, se pianta così, se cose così. a polenta e tchapum, tchá, tchapum, tchá, tchapum, tchapum. Quando si smissa La bella polenta, si smissa così, se cose così, sei fiori così, se cresce così, se pianta così, se smissa così. Bom, na verdade eu vou contar uma lenda italiana que é bem pequenininha. Seu Yoshiro, pode falar. Eu estou me lembrando, e é bom que os outros saibam também, quem puder visitar Gramado, Ah, sim. você vai entrar no mundo italiano e no mundo alemão. E Sim. lá me ensinaram essa música, eu tinha esquecido. Foi ótimo. Então Isso lá mesmo. você vê danças italianas, danças alemãs, comida Eu alemã, já conheço comida a italiana. Tudo. É um outro mundo, parece que você está Uhum. no exterior mesmo. É E o verdade. Gramado, segundo a CVC, que é aquela companhia de turismo, né? Acho que é a maior companhia de turismo, eles disseram o seguinte, que o Gramado é o lugar onde tem menos, menos, como é que chama? Menos repulsa dos clientes. É o lugar mais preferido dos clientes. E vale a pena. Tem viagem para lá de ônibus ou de avião, né? E você entra num mundo diferente. Num Sim. mundo, parece que você está no exterior. Inclusive, há cidades lá, eu não sei hoje como é que é, porque faz muito tempo que eu fui, né? Em Blumenau, eu não me lembro se era o gerente ou o atendente lá do hotel, conversava com o cachorro em alemão. E entre o gerente e o funcionário, eles falavam alemão na nossa frente. Então, é um outro país, outra cultura que você vê. E Gramado é muito bem preparado para o turismo. Não só Sim. Gramado, aquela redondeza toda. Canela, Gramado. Aquela redondeza ali. Ponderode é dos alemães, né? Como é que é? Ponderode, que chama. Pomerode. Isso. Pomerode Isso. também eu não sei se é mais italiano ou mais É alemão lá. alemão, né? E tem várias viagens, por exemplo, tem uma viagem de trenzinho e você vai de cidade em cidade e em várias cidades ele vai parando. Bento E durante a Gonçalves, viagem, Bento Gonçalves. É Bento Gonçalves, região das Bento vinícolas. Gonçalves é uma delas. E ela passa lá. E dentro do trem, eles fazem a apresentação teatral de humorismo, dança. E chegando nas estações, eles servem vinho,
servem, eu não sei se ainda servem, mas serviam vinho, serviam tiragosto, Queijo. queijo. Vale a pena, viu? Para quem, olha, pode programar, que é uma maravilha. Você não precisa ir no exterior, não. O Brasil é muito rico de coisas diferentes. Com Você não precisa certeza. nem ir no exterior. Na verdade, senhor Chira, até aproveitar que o senhor começou, né? Antes de contar a lenda que eu trouxe, que é a lenda a lenda a lenda do Lago do Arco-Íris, é uma lenda italiana. Mas antes de contar a lenda, acho que é importante assim, né? A cultura italiana, né? Me parece que isso acho que é um dado de 2021, né? Cerca de 25 milhões de brasileiros, isso em 2021, né? Como dado, são descendentes de italianos, né? E a influência da Itália, né? Ela é fruto aí da imigração, que iniciou lá no século XIX, né? E o Brasil foi o 6º país que mais acolheu imigrantes italianos entre 1870 e 1970. Então, a gente tem uma influência da gastronomia, da arquitetura, das celebrações, né? Tudo isso está presente. Por exemplo, a gente acha. Tem uma coisa que eu acho que é importante falar, que assim, todo mundo fala assim: a Itália, o macarrão, na verdade, é chinês, ele não é italiano. Mas os italianos é que fizeram com que as massas ficassem famosas, espaguete, espaguete à bolonhesa, né? Talharim, essas coisas. E aqui no Brasil, a nossa gastronomia, né, ela tem uma influência muito grande do italiano. Então, a gente tem aí o espaguete à bolonhesa, né, tem acho que é tagliatelle que fala, que é um molho, né, que leva cenoura, vinho, bacon, né? E além disso, né, ainda a gastronomia ela inspira vários pratos típicos aqui do país, né? A fogazza, o bife à parmegiana, né? O frango com polenta, como a música canta, a bella polenta, né? E tem aí o rodízio de pizza, né? Que é inclusive, né? Há quem diga que é uma invenção paulista lá da década de 70, né? O rodízio de pizza. E a arquitetura também, né? A arquitetura aqui no Brasil também tem uma influência muito grande, né, da cultura italiana, né? E também algumas festas e celebrações também brasileiras que começaram, né, com os italianos. Por exemplo, a festa de Nossa Senhora de Achiropita, em São Paulo, que foi iniciada no século XX, né, que é em homenagem a Maria. E aí veio, né, e se tornou aí uma das festividades religiosas mais populares do Brasil, né? E também tem lá no bairro Bela Vista, acho que é no dia 15 de agosto, né? Tem as missas e procissões de rua, né? Que aí faz girar uma economia muito, muito bacana ali com as barracas de comidas típicas, né? E a cultura italiana, ela influencia muito a gente, né? E lembrando que muito da imigração italiana também, ela chegou até a gente aqui durante... ela tem muito a ver também, não só os italianos, né? Mas tem muito a ver, tanto o italiano quanto o alemão, a imigração dos europeus para cá, de uma forma geral, tem muito a ver também com um projeto que é o projeto do eugenismo, né? Do embranquecimento da população brasileira. Tem muito a ver com isso também, né? Na Constituição de 34, tem lá a eugenia como dentro da Constituição de 34, né? Como uma lei. Então, a gente tem também esse projeto eugênico aqui no Brasil, que faz com que, por exemplo, os europeus, quando chegavam aqui, eles recebiam terras, diferente do que aconteceu, né, com homens e mulheres, né, que eram escravizados, que quando teve a assinatura da lei, né, não teve nenhuma política pública. Eles foram deixados nas ruas, e aí criou-se leis que prendiam esses homens e mulheres, né? Então, também esse dado é muito importante, né? O embranquecimento da população brasileira tem a ver também com essa imigração de europeus para cá, que recebiam terras ali na região sul, né, em São Paulo, tanto que algumas pessoas falam assim: mas os europeus vieram para cá, eles deram certo, por que que os homens e mulheres, negros e negras, né, não foram para lá? Por quê? Porque não teve nenhuma política nesse sentido.
porque não teve uma terra que foi dada. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, já é um pouco diferente. Em algumas regiões, né, os homens e mulheres que eram libertos do processo escravagista, eles ganhavam algumas terras, né? Yoshiro, eu vou contar a lenda, e aí eu deixo o senhor falar logo depois, para a gente não... Então, essa lenda é o seguinte, é a lenda do Lago do Arco-Íris, né? Bom, fica localizada ao pé do maciço Laternar, ali nas Dolomitas italianas, o Lago Carezza. É um local, assim, belíssimo. Ele é cercado por montanhas cobertas de neve e pinheiros altíssimos. E é um lago conhecido como Lago Arco-Íris, porque tem uma infinidade de cores refletidas em sua água. E, de acordo com a lenda, o Lago Carezza era o lar de uma bela ninfa da água que se sentava à beira-mar e cantava para si mesma. Um dia, o feiticeiro de Massaré estava viajando nas proximidades. Ouviu-a cantando e imediatamente se apaixonou. No entanto, a ninfa desapareceria no lago sempre que alguém se aproximasse dela. E até mesmo a magia do feiticeiro não poderia capturá-la. A conselho de uma bruxa, o feiticeiro lançou um arco-íris que se estendia do Catinaccio às montanhas Latemar, e com a intenção de usar o arco-íris para atrair a ninfa. Desse modo, seu plano funcionou. Mas o feiticeiro esqueceu de se disfarçar. E a ninfa da água percebeu que o arco-íris era uma armadilha. Em sua raiva, o feiticeiro quebrou o arco-íris e os pedaços caíram no lago, criando as belas cores ainda visíveis nos dias de hoje. E essa é uma lenda, né? É uma lenda italiana, do lago aí do arco-íris. Seu Yoshiro, pode falar, você levantou a mão. Não, é apenas para ser justo. Eu falei dos alemães e italianos, esqueci de falar dos gaúchos. Os gaúchos têm uma tradição de ter centros de tradições gaúchas. Inclusive, uma vez por ano, tem uma festa gaúcha aqui em BH. Sim. Ultimamente não está tendo por causa da pandemia, mas Sim, essa sim. festa vocês não devem perder, porque a dança que eles têm lá é maravilhosa, tanto de homem quanto de mulheres. Sim. Na Olha, Serraria Souza Pinto, né? Isso, Como na é que é? Serraria Souza Pinto. é isso, vale a pena. Fora o churrasco, que é churrasco de evento diferente, você sabe, né? No fogo de chão. Esse churrasco fica talvez umas 4, 6 horas meio longe do fogo, e aquelas costelas enormes, quando fica pronto, aquilo lá desmancha na boca. É uma delícia. Fora o vinho também, né? Mas esse centro de tradições, inclusive tinha, aqui em BH, já teve centro de tradições gaúchas. Sim. Agora acabou. Sim. Tem centro de tradições gaúchas lá no Nordeste também. Não sei se ainda tem. Essa é uma notícia que eu tinha visto há muito tempo. Porque por muito tempo eu segui essas coisas, sabe? E o que acontece nesse centro de tradições gaúchas? As famílias mais antigas da cidade colocam o filho logo cedo para participar, para aprender as músicas. E é muito bonito aquelas músicas lá. As mulheres com vestido longo, né? Os homens vestidos a caráter com aquelas bombachas, né, que eles chamam. E é maravilhoso. E a dança tem uma dança que o homem faz colocando um pau no meio assim, e eles vão pulando. E cada vez vai ficando mais difícil. É maravilhoso. A tradição deles é maravilhosa também. Eu só queria repetir isso porque para não passar em branco. Porque eu falei do italiano, falei do alemão e tinha esquecido do gaúcho. É maravilhoso. O que eles fazem é maravilhoso para manter a cultura. Então, aqui, ó.
Já que o senhor Voltando à falou aí. Itália, eu tenho descendência italiana. Meu pai, você me Ah, fez lembrar do meu pai. Eu que tinha uma maravilha. tia casada com o meu tio. Você imagina naquela época que, pelas diferenças raciais, era difícil alguém casar com alguém de outra nacionalidade. Meu tio era meio, acho que meio malucão, viu? Ele já é falecido, quer dizer, naquela época, sei lá, eu, há 80 anos atrás, ele era casado com uma descendente de italianos. E uma senhora, assim, muito amorosa com a gente, sabe? Porque o italiano é muito, assim, afetivo. É língua latina, é da raça latina, né? Então são muito Sim, amáveis. sim. Ô, senhor Yoshiro, Pois já que o não. senhor falou das tradições gaúchas, então aí, ó, o senhor aí, ó. É só para dar o gostinho aí, já que o senhor Yoshiro falou das tradições gaúchas, eu não podia deixar de mostrar um pouquinho aqui. Bom, a gente vai sair da Itália. Eu vou voltar ali para. Vou voltar lá para. Antes de entrar em Portugal, eu quero contar mais um conto que vem lá da Suécia. E esse conto, né, na verdade, é um conto que chama A Panela Mágica. E ele diz assim: era uma vez um homem e uma mulher que viviam no campo. E eram tão terrivelmente pobres que possuíam apenas uma vaca. Um dia, a mulher disse ao marido que fosse vender essa vaca. O marido foi. Pelo caminho, ele passou por um velho. Ele perguntou se queria vender a vaca e quanto pedia por ela. Bom, o homem respondeu que não sabia, pois dependia do que ele oferecesse. Nesse caso, me dê aqui. Em troca, receberás uma panela, mas não te arrependerás da troca. O homem aceitou a panela e voltou para casa. Quando a mulher ficou sabendo que só conseguir aquilo pela vaca, ficou furiosa e imediatamente ficou violenta, porque ele deixou se ludibriar. Indignada, pegou a panela, que era muito fina e bonita, e jogou num canto sujo da casa. Durante a noite, não conseguiu dormir direito, desgostosa por ter perdido a sua única vaca. Foi então que ouviu a panela dizer: sim, desaparece, panela zarenta! No momento imediato, viu a panela se encaminhar para a porta. A panela seguiu até um palácio de caça próximo e ficou diante da cozinha. De manhã, quando os cozinheiros apareceram, eles exclamaram: uau! Nossa, que panela tão bonita! Vai não ser muito útil, pois temos poucos utensílios de cozinha. Então, pegaram a panela, levaram para dentro, colocaram água e juntaram uma grande quantidade de carne e toucinho. Quando estava completamente cheia, a panela anunciou: vou-me embora agora! E desapareceu imediatamente e foi parar à mesa do casal pobre. Marido e mulher compreenderam então que se tratava de um autêntico tesouro. Já não se arrependiam de ter recebido em troca da vaca. Comeram e durante muitos dias tudo lhes correu pelo melhor.
Ela lavava a panela com tanto cuidado que cada vez apresentava melhor aspecto. Uma noite, ouviu-o dizer de novo: vamos embora. E a mulher respondeu: sim, minha querida, vai, vai, panela, vai. Então, a panela partiu e desta vez colocou-se diante da porta do salão do palácio. Quando os serviçais que limpavam as pratas a viram, levaram para dentro e colocaram dentro dela toda espécie de objetos daquele metal. De repente, a panela anunciou: vou embora. Pouco depois, aparecia no quarto do homem e da mulher, os quais se surpreenderam por existir uma riqueza tão imensa e, em particular, por haver chegado até eles. De uma sentada, libertaram-se de toda a miséria e preocupações. Durante muito tempo mesmo, a panela permaneceu em cima da melhor mesa da casa, sempre com uma toalha lavada por baixo. Uma noite voltou a dizer: vou me embora. E foi postar-se diante dos aposentos do rei. O criado, ao ver aquela bonita panela abandonada, levou para o gabinete do rei. Bom, naquela altura celebrava-se uma festa grandiosa, com baile e a presença do rei. Porém, este sentiu-se indisposto e foi refugiar-se no gabinete. Foi quando ele viu a panela e supôs que tinha colocado ali para satisfazer as suas necessidades. Mas, quando se preparava para utilizar, ouviu-a dizer: agora vamos embora! Partindo velozmente e só se detendo ao encontrar-se no quarto do velho casal. No entanto, o rei seguira a correr e, estarrecido, viu-a desfazer-se em pedaços assim que se deteve. Quando se recompôs do susto, ele pediu aos dois camponeses que conseguisse um cavalo para que ele pudesse regressar ao palácio. E prometeu que, se não contasse a ninguém a sua aventura, mandaria construir uma casa para eles. E assim foi. O casal viveu ainda muitos anos feliz, em toda aquela abundância que devia agradecer única e exclusivamente quer dizer, devia agradecer única e exclusivamente a panela mágica. Bom, esse conto é um conto também que vem lá da região da Escandinávia, né, gente? E é um conto que tem uma parte aí que, para mim, é muito engraçado, né? Porque quando o rei vai fazer as necessidades, né? Quando eu estava lendo esse conto, eu, antes de terminar, eu achei que o rei ia utilizar a panela e que a panela ia voltar cheia de bosta lá pro casal, né? Eu falei: vixe, eles vão chegar lá, vão abrir a panela, vão achar que tem comida, ou vai estar cheio de bosta, né? E, na verdade, a panela foi mais esperta, né? Saiu correndo, né? Saiu correndo. Bom, e agora, antes da próxima história, eu acho que, assim, ninguém melhor para representar para mim Portugal do que um cantor que todo mundo aqui conhece, que foi sucesso década de 70 e 80 no Brasil, e foi uma das pessoas assim, mais celebradas, né, na música, no que diz respeito à música portuguesa. Claro que a gente tem outras, como a Amália Rodrigues, Dulce Pontes, que canta fado, mas esse camarada, ele é um camarada que ele nos faz, né, dançar e cantar, e é esse camarada que eu vou colocar aqui. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu
amo me prendeu. Fui à festa de Vinhais, o baile estava apagado. Meti-me junto aos casais para mostrar o meu bailado. E o povo foi se juntando e perguntando o que é. E a todos eu fui mostrando com a minha dança do bate o pé. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faz assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faz assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Cantando umas cantigas numa certa romaria, conheci a Albertina e era assim que ela fazia. 2 passinhos para a direita e mais 2 para o outro lado. E com a sua dança ela deixou-me apaixonado. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Entrou pra dança, de braço com o namorado. Dona Ana explicava ao padre que dançar não é pecado. Você que está aí sentado e triste, quase sem fé, entre pra nossa roda e comece a bater o pé. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Bom, Roberto Leal, né, que nos deixou em setembro de 2019, e esse, para mim, é o maior representante assim, que a gente pode falar da música portuguesa no Brasil. Né? A gente tem a Amália Rodrigues, Dulce Pontes, tem muitos outros e outras, né? Mas o Roberto Leal, acho que ele foi quem popularizou de fato, né, a música portuguesa no Brasil, né, essa dança, essa alegria, né? E sempre, né, com muita alegria. Né? Em 2019 ele nos deixou. Né? E os portugueses que, né, tem muitas influências portuguesas, que é a literatura, a música, a escultura, por exemplo, o fado. O fado que é uma origem que vem de origem moura, mas que o fado que inspirou várias músicas brasileiras, né? A gente tem a literatura, né? Nós temos grandes nomes da literatura como Camões, Fernando Pessoa, né? Que são grandes nomes, né? Lídia Jorge, que é uma escritora portuguesa, que são nomes que influenciaram. Oi? José Saramago. José Saramago, né? São grandes escritores e escritoras portuguesas e portugueses que influenciaram a literatura brasileira. Né? A gente tem artistas de várias, tem comidas, né? Por exemplo, o bacalhau, a bacalhoada, né? Que é uma tradição da cozinha portuguesa, gastronômica portuguesa. E, além disso, a fé. A fé, né? A fé também faz parte dessa tradição que Portugal trouxe para cá, né? E tem uma lenda portuguesa, que é a lenda da Nossa Senhora de Nazaré, que conta assim. Conta a lenda que, ao nascer no dia 14 de setembro de 1182, Dom Fuas Roupinho, alcaide do castelo de Porto de Mós, caçava junto ao litoral, envolto por um denso nevoeiro, perto das suas terras, quando avistou um veado que de imediato
começou a perseguir. O veado, que muitos afirmam se tratar do diabo, dirigiu-se para o cimo de uma falésia. Dom Fuas, no meio do nevoeiro, isolou-se dos seus companheiros. Quando se deu conta de estar no topo da falésia, à beira do precipício e em perigo de morte, foi então que reconheceu o local. Estava mesmo ao lado de uma gruta, onde se venerava uma imagem da Virgem Maria com o menino Jesus. Rogou então em voz alta: Senhora, valei-me! De imediato, milagrosamente, o cavalo estacou, ficando as patas no penedo rochoso, suspenso sobre o vazio. O bico do milagre, salvando-se assim o cavaleiro e sua montada da morte certa, que adviria de uma queda de mais de 100 metros. Diz o povo que ainda se podem ver as marcas das ferraduras do cavalo de Dom Fuas Roupinho marcadas na rocha. Após essa situação, conta a lenda que Dom Fuas Roupinho desmontou, desceu até a gruta para rezar e agradecer pelo milagre. De seguida, mandou seus companheiros chamar pedreiros para construírem uma capela sobre a gruta, em memória do milagre. A ermida da memória, para aí ser exposta à veneração dos fiéis à milagrosa imagem. Antes de taipar a gruta, os pedreiros desfizeram o altar ali existente e entre as pedras, inesperadamente, encontraram um cofre em marfim, contendo algumas relíquias em pergaminho, no qual se identificavam as histórias da pequena imagem esculpida em madeira, policromada, representando a Santíssima Virgem Maria, sentada num banco baixo, a amamentar o menino Jesus. Segundo o pergaminho, a imagem terá sido venerada desde os princípios tempos do cristianismo em Nazaré, na Galileia, tendo sido salva no século V dos movimentos ali que aconteciam pelo monge grego Ciríaco, que a transportou até o mosteiro de Cauliniana, perto da Mérida, onde permaneceu até 711, ano da Batalha de Guadalete, após o qual, derrotadas pelos muçulmanos, as forças cristãs fugiram para o norte. A imagem foi, então, trazida para o Frei Romano, monge de Caulinânia, e por Dom Rodrigo, o último rei visigodo. Mas perante o avanço islâmico, o rei e o Frei Romano, um dos monges ali residentes, decidiram partir para lugar seguro, levando consigo a pequena imagem mariana, um cofre e caixa com relíquias, assim como um relato das circunstâncias da fuga. Chegaram então ao Monte de São Bartolomeu, nas proximidades da atual Nazaré. O monarca e o monge de São Bartolomeu, nas proximidades da atual Nazaré, o monarca e o monge separaram-se, tendo o primeiro ali ficado no local, e o segundo levou, juntamente com ele, as relíquias para o monte vizinho. Então, Frei Romano, para se abrigar, construiu um pequeno nicho entre os rochedos. Com a sua morte e a partida de Dom Rodrigo para o norte, a imagem ficou esquecida, uma pequena lapa construída pelo monge, no atual promontório do sítio Nazaré. Essa lenda é a lenda, né, que conta aí, a lenda da Senhora Nazaré. Os portugueses têm muitas lendas, né, que eles contam sobre várias imagens, né, e essa lenda me lembrou um poema do Fernando Pessoa,
eu estou tentando me lembrar aqui, que ele diz assim, eu vou lembrar aqui, até a Maria Bethânia recita esse poema, e é um poema que eu vou tentar me lembrar, que ele fala assim, olha: no meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Vi pela encosta de um monte tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e arrancar flores para as deitar fora, e a rir, de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir, de segunda pessoa da Trindade. O céu era tudo falso, tudo em desacordo, com flores e árvores e pedras. O céu tinha que estar sempre sério, e de vez em quando, de se tornar outra vez homem, e subir para a cruz, e estar sempre a morrer, com uma coroa toda roda de espinhos, e os pés espetados por um prego com cabeça, e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai era 2 pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia, que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, tornou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou o Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz, que há no céu, e serve de modelo às outras. Depois fugiu para o sol, desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural, com o nariz no braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas, e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba as frutas dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães, porque sabe que elas não gostam, que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em rancho pelas estradas, com as brilhas às cabeças, e levanta-lhes as saias. Eu vou falar só até aqui, gente, porque o poema é muito grande, mas é porque eu me lembrei desse poema do Fernando Pessoa, que é um... Flora, pode falar, por favor. Vou ter que sair, tchau. Tchau, obrigado. Não, a gente está terminando, eu quero agradecer, espero que tenha sido aí uma boa viagem aí na Escandinávia, na Itália, em Portugal, né? E se alguém quiser sugerir, né, algum tema, alguma temática aí para a semana que vem, fique à vontade, gente. Como sempre, né, a ideia aqui é que vocês também possam sugerir, eu trago aquilo que vocês sugeriram, então eu penso que a partir de agora aqui. Mas fiquem à vontade aí, se quiser sugerir algum tema, alguma temática, algum lugar, fiquem à vontade também. E agradecer pela presença de todas as pessoas aqui hoje. Espero que tenha sido aí uma boa viagem pela Escandinávia, pela Itália e por Portugal.